E aí moçada, tudo beleza? Mais uma vez aqui pelo canal Enem Planejado. Sou Marcos aqui junto com você para mais uma dica de matemática. Olha só, hoje vamos ver um conteúdo que todo ano cai. O canal ele busca trazer aquilo que é muito importante, que é base e que é rotineiro em questões da prova do Enem, certo? E hoje vamos trazer duas questões que caíram na prova do Enem do ano de 2020, que são os assuntos de regra de 3, simples e compostos. Vamos analisar questões de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Mas antes disso, não esqueça de curtir os vídeos, de inscrever-se no canal e comentar sugestões que você queira fazer para o canal. Pode escrever, dar o feedback positivo ou negativo das aulas que você acompanha aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Primeiro, para a gente entender regra de 3, e divisões proporcionais, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e até o conceito de equações, é importante você conhecer o conceito de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos lá. O que é uma coisa que é diretamente proporcional? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando ocorre simultaneidade nas mudanças delas, no sentido de crescimento ou decrescimento. Por exemplo, se a grandeza A aumentar, a B também aumenta. Ou, se a grandeza A diminuir, a B também diminui. Isso é ser diretamente proporcional. Crescer juntos ou diminuir juntos. Isso é diretamente proporcional. Então vamos aqui a um exemplo clássico em que a gente pode observar essa noção. Número de funcionário versus quantidade produzida. Você sabe que para produzir, numa linha de produção, por exemplo, para produzir determinado produto, quanto mais funcionário tiver, mais quantidade de produtos é produzido, certo? Então você percebe aqui, ó, que na regra de 3 você monta duas colunas. A primeira, nessa situação aqui, número de funcionários, e a segunda, quantidade produzidas, beleza? Então você faz. Se você tem 2 funcionários, você produz 10 unidades do produto. Se você tem 5 funcionários, quantas unidades de produto você irá fazer? Então, são grandezas que crescem junto ou decrescem junto. Quando um aumenta, outro aumenta. Quando um diminui, outro diminui. Uma análise gráfica muito interessante que o Enem pode abordar é o sentido de uma reta, né? Uma reta que ela pode ter esse sentido. O que significa? Que se você aumentar o valor correspondente ao eixo X, o Y também acompanha. E se você diminuir, o Y também diminui. Então ele segue essa mesma tendência. Então a reta característica dela é essa aqui, ó. Certo? De uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Agora vamos a uma grandeza inversamente proporcional. Quando é que ocorre? É o inverso do que nós vimos de diretamente. O que acontece na inversa é quando a A aumenta, a B diminui. Ou o contrário, quando a B aumenta, a A diminui. Então há esse balanceamento, que uma aumenta, outra diminui, ou uma diminui e outra aumenta, vice-versa, certo? Então um exemplo que pode ser abordado na prova do Enem, que é a redução de erros de uma determinada operação versus as horas de treinamento. Sabe-se, né, que um profissional mais treinado comete menos erros. Então, quanto mais ele treina, menos erros ele comete. Ou você pode pensar da seguinte forma: quanto menos erro cometer, é porque ele foi treinado mais, certo? Isso é uma situação em que a gente pode ver essa situação de inversabilidade, né? De grandezas inversamente proporcionais. Então vamos aqui um exemplo, olha. Um funcionário, ele cometia 4 erros e se ele treinasse 7 horas por semana, por exemplo. Se o número de erros diminuiu, é porque ele treinou mais horas. E isso corresponde a cerca de 14 horas. E como é que a gente procede o cálculo? Voltando na grandeza diretamente proporcional. O cálculo da regra de 3, você multiplica cruzado quando é diretamente proporcional. O de cima com o de baixo do outro lado e o de baixo do primeiro lado com o de cima do segundo lado, certo? Que nós temos aqui as famosas flechas cruzadas, quando a grandeza é diretamente proporcional. E na inversamente proporcional, você montou bonitinho, você multiplica reto. Seria então assim, olha, a multiplicação da inversamente proporcional. Seria 4 vezes 7 igual a 2 vezes 14. Você percebe que mantém a igualdade. Olha, 4 vezes 7 é 28 e 2 vezes 14 também é 28.
certo? E aqui, voltando no exemplo anterior, dos funcionários versus quantidade produzida. Se você multiplicar cruzado, 2 vezes 25 é igual a 5 vezes 10. Por quê? 2 vezes 25 é 50. E 5 vezes 10 também é 50. Percebe que mantém essa igualdade? Então é dessa maneira que analisa. Veja que o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais, olha o comportamento dele como é. Você percebe que quanto aumenta aqui no eixo X, o Y diminui. Ou, se você pensar de forma contrária, quando você diminui no eixo X, o Y aumenta. Percebe? Aplicações práticas de grandezas inversamente proporcional. Você tem a questão da velocidade, né? Velocidade média. Quando você aumenta a velocidade para o mesmo deslocamento, o tempo reduz. Então vamos para a nossa primeira questão do ano de 2020 do Enem. Na central nuclear de Angra dos Reis, os resíduos produzidos em 2 décadas de operação somam quase 446 toneladas de combustível usado, que permanecerá radioativo durante milhares de anos. O IBAMA condicionou o início da operação de Angra 3, previsto para 2014, à aprovação de um projeto de depósito definitivo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear se comprometeu a apresentar, até 2010, um modelo de depósito para armazenar o lixo radioativo por 500 anos, em vez de milhares de anos. Supondo que a taxa de produção de combustível permaneça constante e que seja necessário certo volume V para armazenamento das 446 toneladas já produzidas, qual é o volume mínimo aproximado que um depósito deve ter para armazenar o lixo radioativo por 500 anos? Olha só, como a gente monta aqui, como essa questão ela era de regra de 3 simples, diretamente proporcional. Você tinha aqui a seguinte situação. Você tinha uma quantidade de toneladas, de 446 toneladas, ela ocupa um volume V, certo? Então, V vai estar o tempo, né? Então, está relacionando o tempo. O tempo aqui é 2 décadas que ele fala, bem aqui em cima, olha, 2 décadas de operação, que os resíduos produzidos em 2 décadas de operação somam essa quantidade de 446 toneladas que vão ser depositadas em um volume V. Certo? 2 décadas, quantos anos são? 20 anos, aqui você tinha que ter essa noção de unidade de tempo. Ele quer qual é o volume, que eu vou chamar de X, para 500 anos. Então você percebe que aqui, essa primeira coluna é a coluna do volume, e a segunda coluna é a coluna do tempo, e esse tempo tem que estar na mesma unidade, tudo em anos, ou tudo em décadas, como você preferir. Você poderia converter para década também aqui, que seria 2 décadas, e 500 anos seria equivalente a 50 décadas. Tanto faz. Pensa da seguinte maneira. Então, se você produzir e tiver mais anos funcionando, você vai precisar de mais volume. Então, é diretamente proporcional. Quando aumenta um, aumenta outro. Ou se você diminui um, diminui o outro. Então, multiplica cruzado aqui, ó. Então, ficaria 20 vezes x igual a 500 V. Prosseguindo aqui a resolução, ficaria x igual a 500V. Esse 20 que está multiplicando x, passa dividindo, né? E se você, olha, simplificar aqui, né? O 0 com esse 0, fica 50V por 2. 50V por 2 é 25V. E por isso que a nossa resposta aqui dessa questão é a alternativa A. Então, questão de regra de 3 diretamente proporcional, onde você tinha que converter as unidades de tempo, que estavam em décadas, tudo para ano, ou deixar tudo em década, convertir o anos, 500 anos para década, e ter a noção que ele está trabalhando com volume, fazer a equiparação, que 446 toneladas precisaria de um volume V para ser armazenado, beleza? Então vamos lá para a próxima questão do Enem, que trata de regra de 3 composta. Um agricultor sabe que a colheita de safra de soja será concluída em 120 dias, caso utilize durante 10 horas por dia 20 máquinas em um modelo antigo, que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um modelo que opera 12 horas por dia e colhe 14 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Olha só, muita informação, muito dado, regra de 3 composta nessa situação. Como é que eu começo a resolver? Eu começo a resolver, vão ser várias colunas. Lembra que regra de 3 resolve por colunas. Regra de 3 simples, 2 colunas. E pode ser direta ou inversamente proporcional. Na regra de 3 composta, você tem que analisar a proporcionalidade e você tem que montar várias colunas. E a primeira coluna que você deve pôr
é do dado que ele está te pedindo, que no caso aqui é máquinas. Então, ele tem máquinas que trabalham por dias, por determinadas horas, e colhe determinada área, que é hectare. Então, nós temos 4 colunas aqui. Então, vamos lá, colocar os dados. Na primeira situação, quando ele tem 20 máquinas, essas máquinas trabalhando em 120 dias, elas fazem o trabalho por 10 horas por dia. Perceba que já está tudo em horas por dia, então beleza. Você não precisa fazer essa conversão. E quantas hectares ela colhe? 2 hectares. Agora ele quer a segunda situação onde vai vir um problema. Ele quer saber o número de máquinas, que eu vou chamar de X. Se essas novas máquinas trabalharem no tempo de 100 dias, por 12 horas, para colherem 4 hectares. Então você percebe aqui. Então como é que a gente resolve uma questão dessa? Então a gente fixa aqui a proporcionalidade, né? Aquela questão de colocar seta para baixo e seta para cima. Mas vamos lá. O que significa seta para baixo? Você convenciona, por exemplo, eu convenciono que seta para baixo está aumentando, certo? Então vou analisar par a par e tomando como referência aonde tem a minha variável, que é o que eu quero achar, que no caso aqui é máquinas. Então eu esqueço as outras, por exemplo, eu esqueço isso aqui. Então eu vou trabalhar aqui máquinas e dias. Se eu tiver mais máquinas, o que acontece com o número de dias para mim colher uma determinada área? Então, tudo o resto vai permanecer constante. Horas trabalhadas, área, ou seja, a mesma quantidade de horas, a mesma quantidade de áreas. Se eu aumentar o número de máquinas, eu vou precisar de menos dias. Então, olha só, é inversa. Enquanto eu aumento um, o outro diminui. Beleza? Já fiz dessa. Então, agora eu vou fazer da outra. Então, agora eu vou ignorar as outras duas e vou trabalhar agora máquinas e horas. Pense da seguinte maneira, eu vou permanecer constante agora, não vou alterar dias nem área. Então eu vou permanecer a mesma quantidade de dias, a mesma quantidade de área. Se eu aumentar o número de máquinas para trabalhar, para colher uma certa quantidade de áreas, o que acontece com o número de horas? Eu preciso de mais horas ou menos horas? Já que eu tenho mais máquinas, eu preciso de menos horas. Então quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Beleza? Então eu analisei aqui, já analisei 2 colunas, agora eu vou analisar a terceira. Então por isso eu vou riscar as outras. Então, permanecendo constante o número de dias e de horas, agora eu só vou trabalhar com máquinas e com hectares. Então, se eu aumentar o número de máquinas e mais hectares, eu vou trabalhar em mais hectares ou menos hectares. Então, se eu aumentar o número de máquinas, vai acontecer que eu vou precisar de menos hectares de terra. Por isso que uma aumenta, o número de máquinas aumenta, em contrapartida, o número de hectares diminui. Então, seta para cima. Aí, certo? Aí eu tenho aqui a composição das setas. O que é que eu faço? Deixo tudo na mesma posição, ou tudo para cima ou tudo para baixo. Nesse caso, é mais fácil eu virar somente máquina. Ou seja, tá 20 sobre x, é só inverto, fica x sobre 20. Então, x sobre 20, as outras eu permaneço. 120, 100, 10, 12, 2, 4. E como é que eu opero? Eu multiplico reto, o que não tem variável. Então, isso aqui e esse resultado eu multiplico cruzado, certo? Vou fazer aqui em cima agora o restante da conta. Então, como é que vai ficar? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, o resultado de 100 vezes 12 vezes 4. Então, vai ficar x vezes 100 vezes 12 vezes 4, igual a 20 vezes 120 vezes 10 vezes 2. 20 vezes 120 vezes 10 vezes 2. Eu só quero achar o x, eu vou passar toda essa galera aqui dividindo. Então, x vai ser igual. Permaneço isso aqui por esse lado e passo dividindo o 100, o 12 e o 4. Eu não faço essa multiplicação. Por que eu não faço? Porque fica mais fácil fazer os cortes. Olha só, pensa da seguinte maneira. Eu vou simplificar aqui, ó. Tem várias maneiras. O 120 com 12, se eu dividir 120 com 12, fica 10 em cima. Ok? E 10 vezes 10 dá 100. Eu corto com 100 embaixo. Então, eu vou cortar com isso aqui. O 20, simplificar tudo por 4. 20 por 4 dá 5 e 4 por 4 dá 1. Então, cai fora. E 5 vezes 2, que sobrou 10. Por isso que a minha resposta correta é a letra B. Mas olha só, um tipo de questão desse conteúdo
de regra de 3, é muito importante ficar atento ao que ele pede. Ele está pedindo só novas máquinas. As novas máquinas serão 10. Se de repente ele estivesse pedindo a quantidade a mais de máquina ou a quantidade a menos, aí você teria que refletir sobre o que tinha no início e o que tinha no final e fazer essa subtração ou essa soma. Muito cuidado com esse tipo de questão. Então você percebeu como é abordado, foi abordado inclusive no ano passado do Enem, questões de regra de 3 simples e composta. Composta, ela não se repete todo ano, mas vez ou outra ela cai. Eu diria que a cada 2 anos ela cai, essa é a média, mas não significa que nesse ano ela não possa cair. Pode cair sim. Então você tem que saber a regra de 3 composta. Regra de 3 simples é essencial, direta e inversamente proporcional. Então, para mais questões, mais novidades a respeito dos conteúdos, mais dicas de estudo, fique com a gente aqui, que a gente vai abordar. E qualquer dúvida de uma questão que você quer ou de aprofundamento do assunto, faça o comentário que a gente pode postar vídeos pensando em você nesse sentido. Beleza? Até a próxima!